estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre biografia. Eu sou a professora Nelinha, mas antes de falarmos dos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete Kelvin. Tudo bem, Kelvin? Vamos lá? Os nossos objetivos: conhecer um pouco mais da história de Luís Vaz de Camões e William Shakespeare. Reconhecer a importância dos escritores para a literatura mundial e produzir um texto biográfico. Lembrando que biografia é a escrita da vida, ou seja, é a escrita de autores famosos, personalidades famosas, tudo sobre a vida deles. Você conhece esses autores? Olhe bem essa imagem. Se não está reconhecendo, saiba que certamente você conhece as obras e personagens por eles criados. Que tal ler textos e conhecer a biografia desses grandes expoentes da literatura mundial? Bom, se você não reconheceu ainda, estou falando de Camões e de Shakespeare, William Shakespeare. Na verdade, eu diria até mais que expoentes, são gigantes, monstros da literatura. Vamos falar sobre Camões? Luís Vaz de Camões, 1524, veja que tem um ponto de interrogação ali, a 1580. Tem sua biografia envolta em incertezas devido à falta de documentação. Por isso não se sabe ao certo se ele realmente nasceu em 1524. Acredita-se que tenha nascido em Lisboa, capital de Portugal, e muito jovem mudou-se para Coimbra. Na época, Coimbra era assolada por uma peste. Interessado em história e literatura, tornou-se um homem culto, bem acima da média. Então, Camões ele era extremamente inteligente. Retornou a Lisboa por volta de seus 20 anos e instalou-se na corte, ou seja, com a nobreza. Neste período, Camões, dado à boemia e aos amores passageiros, sofreu sua primeira desilusão amorosa. Boemia, nós queremos dizer, o autor, ele tinha uma vida desregrada, ele bebia muito, tinha muitas paixões, então isso a gente chama de boemia, na linguagem literária também. Vamos a um fragmento do poema? Olha o que ele diz. Cara minha inimiga, em cuja mão pôs meus contentamentos a ventura, faltou-te a ti na terra sepultura, porque me falte a mim consolação. Eternamente as águas lograrão a tua peregrina formosura. Vai pensando, ó, sepultura, consolação, aí tem um caso de morte ali, em que ele ainda não era consolado. Vamos lá? Primeira atividade. Sabendo se tratar de um poema romântico, por que motivo o eu lírico? O eu lírico é a voz do poema. Pode ser um personagem criado pelo poeta ou sentimentos do próprio poeta. Então, por que motivo o eu lírico pode ter escolhido o termo inimiga para se direcionar à pessoa amada? Cara minha inimiga. Por que será que ele a chama de inimiga? Pensa um pouquinho aí que eu volto já já com a resposta.
Então, estudante, pensou aí, por que será que o eu lírico, o poeta, chamou a sua amada de inimiga? Olha a resposta. O termo inimiga pode ter sido utilizado por expressar a dor do eu lírico, né? Por ele perder, estar ali sem conforto em relação à perda da amada. Então, desiludido, foi para Ceuta, África, lugar onde perdeu o seu olho direito em uma batalha naval. Após 2 anos, retornou a Lisboa e envolveu-se em uma briga. Nela, Camões feriu um dos empregados do rei, motivo pelo qual o levou à prisão pela primeira vez e à condição de servir o reino na Índia. Anos depois, ao retornar para Portugal, a nau, ou seja, um navio, teria sido abatida por uma tempestade e, de acordo com alguns historiadores, Camões, segurando em uma das mãos o manuscrito de Os Lusíadas, conseguiu chegar à terra firme, mas deixou para trás uma de suas grandes paixões. Aí lá a desilusão, né, a sepultura. Atividade 2. Releia os versos. Cara minha inimiga, em cuja mão pôs meus contentamentos a ventura, faltou-te a ti na terra sepultura? Porque me falte a mim consolação, eternamente as águas lograrão a tua peregrina formosura. É possível identificar a influência da vida pessoal do autor em quais versos? Justifique. Vamos então pensar sobre isso. Verifica lá em quais versos aqui tem ali um toque da vida pessoal desse autor. A gente volta já já comentando essa resposta. Então, conseguiu localizar em quais versos eu encontro influências da vida pessoal do poeta? Faltou-te a ti na terra sepultura, eternamente as águas lograrão a tua peregrina formosura. De acordo com o estudado, os versos indicam que a pessoa amada está perdida nas águas, mostram que o autor fez uso de sua experiência para significar ao eu lírico sentimento de luto eterno. Então, como a gente viu na biografia, a sua amada, quando naufragou a nau, né, o navio, ela acabou morrendo. Então, por isso que ele diz, né? Faltou-te a ti a terra, a sepultura. Ela não foi sepultada na terra. E olha só, eternamente as águas lograrão, ou seja, ganharão, receberão sua peregrina formosura, porque infelizmente o corpo dela ficou no mar.
Ainda continuando a biografia de Camões, no ano de 1580, Luís Vaz de Camões faleceu em Lisboa. Embora Camões tenha falecido na miséria, deixou a riqueza de seus escritos, odes, que são cantos, poemas, sonetos, que é um tipo de poema com 14 versos, peças de teatro e a grande obra-prima Os Lusíadas. E grande mesmo, porque Os Lusíadas é uma epopeia, ou seja, uma grande narrativa que conta os feitos heróicos dos portugueses. E mais, ela é escrita em estrofes e versos. E acreditem, ela é escrita dividida em mais de 1000 estrofes e mais de 8000 versos. Então, realmente, um autor gigante e uma obra gigante. Vamos falar agora sobre William Shakespeare. Então, William Shakespeare, 1564 a 1616, foi um poeta, dramaturgo, ou seja, escrevia peças para teatro, e autor inglês. Considerado o maior dramaturgo de todos os tempos, Shakespeare buscou na história formas de criticar sutilmente, ou seja, levemente, o momento político em que estava. Ou seja, o momento político, né, que a gente vai ver ali na frente é o elisabetano, em que o comércio estava como centro de todas as atenções, de todas as ações. Antes dos 30 anos, Shakespeare já colecionava peças de teatro. Nelas, o dramaturgo utilizava-se de reinaldos anteriores, Henrique VI, para criticar o período elisabetano, que durou de 1558 a 1603. Vamos para a terceira atividade? Shakespeare foi o principal dramaturgo da era elisabetana. Converse com um ou dois colegas e pesquisem quem reinava nesse período e quanto tempo durou o reinado. Pelo nome ali você já pode ter uma ideia. Faça a sua pesquisa e eu volto já já para a gente comentar essa era elisabetana.
então, estudantes realizaram sua pesquisa, vamos ver quem é que reinava na era elisabetana? Então, o período elisabetano, ou período também conhecido como isabelino, é o período associado ao reinado da rainha Isabel I de Inglaterra, também conhecida como Elizabeth em inglês. E esse reinado durou de 1558 a 1603. Shakespeare era letrado e trouxe para suas peças inúmeras palavras e expressões consideradas inéditas na língua inglesa. Em Romeu e Julieta, 1596, o dramaturgo traz uma reflexão a respeito do caos, da imposição, da tradição, das consequências. Todo esse romance regado ali, para quem não conhece a história de dois jovens que se apaixonaram, eles pertenciam a duas famílias inimigas, e claro, obras de Shakespeare. Isso terminou em tragédia, falando ali sobre a tradição, a imposição, as consequências de tudo isso. Na sua obra Otelo, O Mouro de Veneza, em 1603, Shakespeare já abordava a questão do racismo. E a própria obra Otelo falava também, além da questão do racismo, do ciúme, da traição, do preconceito. Em Hamlet, em 1600, o autor apresenta de forma crítica a disputa pelo poder e também as relações familiares. E olha que legal, inspirada em Hamlet, a animação Rei Leão, de 94 e também uma versão 2019, demonstra de forma mais simples uma releitura da obra shakespeariana. Na verdade, pouco se sabe de sua trajetória particular, tanto que existe um período chamado de Anos Perdidos. William Shakespeare faleceu em 1616 e nos deixou não somente uma maldição em seu túmulo, como também uma inspiração para muitos filmes, novelas e séries da atualidade. Então existem muitas obras inspiradas em Shakespeare. E a maldição, o historiador encontrou em seu túmulo, que dizia, né, maldito aquele que remover os ossos. Então ele deixou essa escrita ali no seu túmulo também. Vamos para a atividade 4? Luís Vaz de Camões e William Shakespeare pertenceram ao mesmo período literário. Que período foi esse e o que você sabe sobre ele? Vamos pesquisar mais um pouquinho? Então, qual foi esse período literário? O que a gente sabe? Pode pesquisar sobre ele. Eu volto já para conversarmos sobre essa questão.
Então, você pesquisou qual era o período literário de Camões e Shakespeare? Vamos lá! Foi o classicismo, um movimento artístico e cultural que ocorreu na Europa dos séculos XIV ao XVI, durante o contexto do Renascimento. Ou seja, nesse contexto, né, estavam saindo da Idade Média para entrar no Renascimento. O teocentrismo da Idade Média estava perdendo espaço para o antropocentrismo, onde o homem era o centro de tudo. Devido à crise do feudalismo, o advento das grandes navegações e maior desenvolvimento do cientificismo, a ciência já estava ocupando o lugar, as grandes navegações também. As artes acabaram por acompanhar essas diversas transformações sociais e culturais, o que refletiu diretamente nas suas produções, visto que a literatura ela é o espelho do que está acontecendo na sociedade em determinados momentos, é o reflexo da sociedade. Vamos para a sugestão de atividade? Faça a sua autobiografia. Biografia é quando nós contamos a história da vida de uma outra pessoa, desses autores, como vocês viram. Autobiografia é você falar sobre a sua vida, contar a história da sua vida. Elabore um parágrafo descrevendo seus dados pessoais, sua relação familiar e como vive cotidianamente, ou seja, como é o seu dia a dia. Destaque suas qualidades e talentos. Compartilhe com os colegas e ouça as opiniões deles sobre o seu texto. E o que aprendemos? Camões e Shakespeare são importantes personalidades da literatura mundial. Os autores são influências de literaturas contemporâneas. Compreender a história pessoal dos autores pode contribuir para a compreensão de alguns textos. Nesse vídeo, nós falamos sobre a biografia de William Shakespeare e Luís Vaz de Camões. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!